A paz do Senhor, mulheres de Deus. Sejam bem-vindas no terceiro episódio do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Para a glória de Deus, está sendo uma bênção. Aleluia. O Senhor tem ministrado algo sobre o coração de cada uma de vocês. E hoje nós estamos com uma convidada especial, né, no terceiro podcast, a ministra Miriam Santos, cantora, evangelista, e tem sido boca de Deus para as nações. Ela vai deixar algo para vocês hoje. Prepara o coração. Seja bem-vinda, Miriam. Graça e paz, pastora Leidiane. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz por esse convite, mas essa oportunidade que o Senhor nos concede de transmitir uma palavra, de transmitir um louvor através desse programa Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Que tema, hein, pastora? Meu Deus do céu, quantas mulheres, né, têm passado por momentos difíceis, situações Sim. difíceis, mas têm superado todas com o quê? Com a graça, né, com a misericórdia do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz aqui. Eu creio que o Espírito Santo vai falar muitas coisas aqui e nós sairemos daqui fortalecidas pelo poder do nome de Jesus. Eu creio. Miriam, fala para nós, como foi, o que que você pensou no primeiro momento que você recebeu o convite de Mulheres Fortes em tempos difíceis? O que que você achou que seria realmente? Olha, a gente já está ainda a gente está naquele pique do Congresso, a noiva, né? O O leão leão e e o cor... o leão e a noiva, né? noiva. Eu participei já da segunda edição e a gente está aqui junto com a pastora Leidiana, a gente sente aquela conexão do que nós vivemos nessa conferência. E quando eu recebi o convite, falei, Deus, nós iremos dar continuidade ali. Naquele podcast, porque eu creio que há uma conexão dos céus aqui nessa noite, pastora Leidiane, e eu fiquei muito feliz, me senti muito honrada, obrigada por sempre lembrar de mim, é um prazer estar com vocês, estar com a senhora, com a sua igreja, né, Aleluia. aonde ali nós temos amigos, fiz amigos ali, Glória a como que é o nome da Deus. igreja? Eu esqueci. Ademac. Na ADEMAC, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Nós vemos, né, no podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis, testemunho de muitas mulheres. E hoje a Miriam vai contar um pouquinho, né, da sua caminhada, da sua trajetória, o que ela tem vivido para chegar até aqui. Talvez você que está nos assistindo hoje, nesta tarde, aleluia, está aí desanimada, sem esperança, enterrou o seu talento e acha que esse momento difícil que você está passando, né, você não vai conseguir se levantar. Ministra Miriam, quando o Senhor nos revelou esse tema, Mulheres Fortes em Tempos Difíceis, eu disse desta forma ao Senhor, Senhor, que esse podcast seja algo para alcançar esta mulher que está aí do outro lado, para ela entender o quanto o Senhor tem um propósito forte na vida dela. E ela precisa entender que mulheres como eu, como você, têm testemunhos fortes para edificar a vida dela. Conta um pouquinho para nós, em nome de Jesus. Pastora Leidiane, não foi fácil, não tem sido fácil chegar até aqui, né? A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque ele venceu e nós somos mais do que vencedores. Sou filha de pastores, nasci num berço cristão, né? Nasci envolvida com a obra do Senhor Jesus. Aos 7 anos, fui batizada com o Espírito Santo. Aos 7 anos, desci as águas e até os 13 anos eu vivi com a minha família uma obra missionária. Ao completar 13 anos, minha mãe faleceu e aí cada um foi para o seu lado, né? Cada um seguiu o propósito de Deus e eu fiquei aqui em Cuiabá, porque eu sou paranaense, eu nasci em Sim. Londrina, né? Então, a partir dos 13 anos começou-se uma grande história na vida da Miriam Santos, né? Eita, E foi processos difíceis, né? Onde meu pai teve que casar, por causa do pastorado na época. Eu vim de uma sim, raiz aonde os pastores, se ficassem viúvos, eles tinham que casar menos de um ano. Na minha época não existia pastor solteiro e nem sim, pastora solteira. Nada contra, né? A gente sim, sabe que tem sim. igrejas, né? Que as mulheres estão de frente, os pastores estão de frente. Mas eu vim nessa época que não podia é, um líder ser Sim, solteiro. sim. E meu pai teve que casar muito rápido. E ele casou com uma irmã. Eu não sei se ele conheceu ela já conhecia antes. E aí eu passei vários tipos de humilhações, Meu Deus. né? Eu tive que dormir no chão e tantas coisas humilhantes que eu tive que enfrentar e eu fugi de casa.
fugi de casa, morei um tempo na rua, fiquei uns dias na rua até encontrar um lugar para ficar, né? E o Senhor, ele quando ele tem um propósito na sua vida, mesmo que você estiver lá no fundo do Meu poço, ele Deus, cuida de eu você. creio. Ele cuida de você e o Senhor fez isso comigo. Ele me apresentou pessoas a qual elas me acolheram, cuidaram de mim até os 17 anos. Engravidei da minha primeira filha, sou mãe de 3 filhos, tenho os 2 netos maravilhosos, né? Um esposo querido, abençoado, obrigado, meu bem. Eu sei que você vai ver essa gravação. Obrigado por você ser um suporte na minha vida. Né? A metade da mulher que eu sou, eu devo a ele hoje e aos meus filhos, a minha família. Não foi fácil esse processo que eu vivi, né? De desencontros, de solidão, de abandono, de desprezo. E até então que o Senhor, vou resumir, me chamou de volta. Eu fiquei, acho que quase 10 anos afastada da igreja. Meu Deus. Porque quando minha mãe faleceu, eu perguntei para Deus por quê? Por quê? E durante todos esses anos, dessas indas e vindas, morando ali, morando cá, o Senhor não me dava resposta. Quando eu, no momento de fraqueza, foi a primeira vez que eu tentei um suicídio. Eu tentei suicídio 3 vezes, né, durante todo esse processo, antes da minha conversão. Aleluia, Meu Jesus. Deus. Na primeira tentativa, o Senhor falou comigo. Eu ia tomar remédios para me matar. Eu disse que para mim não tinha mais jeito, abandonada, deixada. Deus tirou minha mãe tão cedo. Por quê? Porque ela era uma serva do Senhor e Deus não podia fazer isso. E o Senhor falou para mim: tem propósito que tem que ser vividos individualmente. E tem processo que precisa ser passado individualmente. Glória a Deus. Ela terminou a carreira dela, a trajetória dela. Ela passou pelos processos. E prove eu a recolher, o Senhor disse para mim. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu entendi que havia um legado. E eu precisava dar continuidade a esse Glória a legado Deus. dela como uma mulher de Deus. E hoje eu estou aqui, eu sou muito parecida com a minha mãe em algumas coisas, espiritualmente falando, e eu estou dando continuidade ao que ela ensinou, ao que ela deixou. Foi o momento dela, eu entendi isso no decorrer da minha trajetória, eu entendi nessa primeira tentativa de suicídio. É até incrível falar isso, porque me estava desviado, o Espírito Santo tinha saído de você, mas na realidade eu não acredito nisso. Porque o meu corpo saiu da presença de Deus, mas meu espírito ainda estava lá, né? Então o Espírito Santo ainda falava comigo. Com certeza alguns saem, né, mudam até de religião, não acredita mais em nada do que se refere a Deus, mas eu vim de um princípio, eu conheci a palavra muito cedo, e eu conheci o Espírito Santo muito cedo, eu tive intimidade com ele muito cedo, e ele sempre falava comigo, nos momentos mais difíceis, não usava ninguém para falar, não usava rádio, não usava televisão, não usava rede social, que Sim. na época nem tinha, né? Ele usava a voz do céu, o som do céu, bradava no meu ouvido, dizendo: filha, filha, eu tenho um propósito Glória a contigo e eu vou Deus. cumprir. Você pode correr, você pode estar no fundo do poço, mas eu vou lá e te Aleluias. busco e te levanto para que o meu nome seja glorificado através da sua vida. Aleluia, Jesus. E assim o Senhor tem feito comigo. Isso aí é só um pequeno resumo de Tu tudo que a gente já viveu para chegar até aqui. é, mulher. Você olhando tudo que a Miriam testificou, né? Algo da sua infância que passou, rejeição, humilhação. E hoje ela está aqui para dizer para você, aleluias, que nós precisamos continuar. Continuar o legado que o Senhor nos chamou para viver. Sim, Muitas pessoas hoje, Miriam, estão passando por momento de depressão, sim, momento de tirar sua própria vida. Por quê? Porque se entregou. sim. E eu creio, aleluias, que esse podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis
vai alcançar muitas mulheres. E talvez Sim, está aí, ó, pensando em abandonar, em desistir, olhando para o cenário que ela está vivendo, dizendo, Senhor, não tem mais jeito. sim. Mas hoje nós vemos, né, que tudo tem propósito. Tudo, Porque tudo. eu tenho certeza, se você não passasse por esse momento, por essa trajetória, talvez você não estaria hoje aqui testificando quanto o Senhor, ele é grande, Sim, misericordioso, aleluia, poderoso, digno de honra, de glória e exaltação. E ele tem um aleluia. propósito comigo e contigo, meu Alamassuri Deus. candalabaxê. Aleluia, Jesus. Oh, alabassore candalabaia. O Espírito Santo me fez lembrar de algo aqui, pastor, eu preciso dizer. Sim. Tem um detalhe, eu passei por todos esses problemas. Eu fui abandonada, fui deixada, mas o Espírito Santo sempre esteve comigo. E um detalhe, pastora, eu nunca tive depressão, eu nunca quis me envolver com drogas, eu nunca fui para Meu prostituição. Deus. Muitas vezes as pessoas elas caem num estado de depressão, num estado do alcoolismo, muitos se envolvem com as drogas por causa dos traumas, das rejeições que viveu lá na raiz no passado, e o Senhor me segurou. O Senhor me sustentou. Eu Glória a experimentei droga Deus. uma vez na minha vida e eu não foi por não me ofertarem, não. Me ofertaram várias vezes, mas o Espírito Santo estava sobre a minha vida. Eu quero dizer para você, mulher de Deus, se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade Eu para creio, repreender a depressão, a eu creio. ansiedade, hein? Essa raiz de amargura. Eu tinha motivos para ser amargurada, eu tinha motivos para ser uma mulher depressiva, mas o Espírito Santo me fazia forte, porque é Ele que nos fortalece no momento das nossas fraquezas, em dias difíceis. Ei, mulher de Deus, se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade para cancelar esse mal, esse Eu demônio da creio, tua vida, eu que creio. muitas vezes tem pensado até de tirar a sua própria vida, queimar, botar fogo na tua Meu casa, botar Deus. feia, lamaçuricanda, Deus. labachei. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para renovar as Eu tuas forças creio. e dizer para você: você está cheio da presença dele, por isso Satanás não tem poder contra a sua mente, contra a sua alma, contra o teu coração. Assim foi como comigo, com a Míria. O Espírito Santo me sustentou, por isso eu estou aqui. Eu quero dizer para você, se tem depressão aí, bota para fora, Eu bota para correr creio. esse demônio, Eu em nome creio. de Jesus, em nome Meu de Deus. Jesus. Em Meu nome de Deus, é Jesus. forte. É, mulher. É com você. É para você nesta tarde, esta palavra. Miriam, e como é lidar? Eu vejo que você está viajando, né? E isso é um propósito de Deus na tua vida, você sabe, né? Eu creio, quando eu olho para Miriam, eu vejo uma mulher de Deus, mas que carrega uma unção tremenda, que talvez as pessoas olham, né, e julgam de uma tal forma, mas não. Quando abre a boca, é Deus na vida dela, é Deus sobre a vida dela, sobre o que ela carrega. E nós estamos vendo que você está viajando bastante. Eu creio que daqui um tempo fora do Brasil, porque tem promessa, né? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Você lembra, né, da primeira conferência, aquele ato profético, né? Sim. Que a nossa missionária Ingrid ministrou sobre a tua vida. E eu creio que esse tempo chegou na tua vida. Como é Amém. lidar com tudo isso? Porque hoje nós vemos, né, as pessoas saindo, sendo boca de Deus, mas como é lidar com a casa, com o esposo, com os filhos, né, tendo tudo isso? É muito bom falar sobre isso, porque eu já participei de outros podcasts, programas, e nunca me fizeram essa pergunta exata, né? Porque assim, eu sou um pouco reservada com a minha família, né? A rede Sim, social está lá, a Miriam Santos, que canta, que prega, que ora, né? Que evangeliza, mas essa parte eu deixo um pouco guardado. A gente combinou isso lá em casa, né? Eles não gostam muito de aparecer, sim. mas eles estão sempre foram cuidados. É certo que no começo da nossa caminhada a gente não tem maturidade para saber administrar as coisas. E muitas vezes a gente deixa desejar até a gente amadurecer, a gente ter um desenvolvimento e a saber administrar tudo isso, né? Teve um período que eu não soube administrar, mas conforme os anos foram passando, o Senhor foi me ensinando,
né? E através desses eventos de mulheres, né? Eu já ia cantar e também já ia ouvir a palavra e aprender, porque a gente aprende muito, né? Com esses encontros. Antigamente isso não tinha. É Não verdade. tinha. Hoje, graças a Deus, a gente vê muitos eventos com mulheres, chá de mulheres, mulheres, né, entre mulheres na mesa, tomando seu Sim. café e conversando sobre as coisas de Deus, trocando experiência. Isso foi muito importante para minha vida, porque eu cresci muito e consegui me administrar tudo isso, né? E passar dos anos, né, eu tive comecei a dar uma atenção maior para minha família. E hoje em dia eles são os meus maiores apoiadores, né? Glória a Eu lavo, Deus. eu passo, eu cozinho, né? Eu cuido de neto, né? Glória a Eu Deus. sou uma super mãe, esposa, avó e amiga também, Que né? Aprendi bênção, né, assim. Miriam? Miriam, deixa para essa mulher nesta tarde uma palavra, um louvor, né? Talvez ela tá aí com o coração tão apertado, esperando algo. O que que você deixa para ela nesta tarde? Mulheres fortes em tempos difíceis. Ah, quantas mulheres que está nos vendo, pastora. Quantas histórias que precisa ser contada e respeitada. Talvez você está aí do outro lado dizendo: ah, o que eu tenho para contar é insignificante. Ninguém precisa saber, ninguém vai valorizar aquilo que eu passei. Ei, saiba você que através da sua história, através daquilo que você passou, é uma grande arma que você tem para ser testemunho para a vida de outras mulheres. Eu quero dizer para você nessa tarde, nesse dia de hoje, quando vier a vontade de parar, louve. Quando vier o desânimo, louve. Quando o inimigo tentar contra a sua mente, contra o seu coração, louve. Quando os planos se frustrar, louve. Porque lá no passado, mesmo eu no fundo do poço, eu louvava ao Senhor. E sempre o Senhor trazia uma canção ao meu coração. E eu quero deixar para você aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui Glória e a está te Deus. vendo aí onde você está. Eu creio em nome de Afasta Jesus. as cadeiras, afasta aí agora. Se quiser se colocar de joelho, amassorecandalabaia. Se quiser se colocar de joelho no chão aí agora, louve ao Senhor, porque eu tenho certeza que o seu louvor vai invadir o céu e ele vai abrir as portas que estão fechadas. Aleluia! Ele vai curar as tuas feridas e o nome do Senhor será glorificado aí aonde você está. Aleluia! Eu Glória a creio em Deus. nome de Escute isso. Jesus. Eu cantava isso lá no Egito, lá nos momentos difíceis eu cantava isso. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Hoje Ele estendeu as suas mãos e diz que é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas, o inferno, pastora Lediane, não pode fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
o que eu fiz. Você não entende, mas é preciso esse tempo. Ó, a gente precisa entender o que Deus está fazendo através deste lugar. Ei, quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Primeiro ele prova e depois a prova. Ó, basta somente esperar. O que Deus irá fazer é muito grande, é muito grande. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. O Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas, o inferno não pode fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Com muito louvor. Obrigada, Espírito Santo, por nos trazer até aqui. Obrigada, Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Aleluia. Que presença, Jesus. que graça maravilhosa nesta tarde. Amém, Aleluias. Jesus. Miriam, quero agradecer, aleluias, a tua vida. Meu Deus, ela carrega algo especial. Amém. E que o Espírito Santo continue te usando como Amém. boca de Deus. Nós sentimos agraciados de receber, né, a Miriam Santos no podcast. E não perca esse podcast em nome do Senhor Jesus. Compartilhe, né? Convida a tua amiga para estar assistindo. Mas quero agradecer, Miriam, em nome de Jesus. Amém. Eu, mais uma vez, pastora Lidiane, obrigada, né? Eu já falei para você que sempre estou à sua disposição, só se não der mesmo, né? O Senhor, desde quando eu te conheci, houve uma conexão muito forte, né? E eu amo tudo isso, porque o Senhor conhece a minha essência. E é muito bom quando alguém identifica essa essência em mim, né? Não é só aparência, é algo interno que eu não posso perder, né? A humildade, a essência. Eu digo isso com toda a propriedade, porque o Senhor conhece meu coração. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Aquela conferência foi um desatar de Deus na minha vida, né? E eu digo sempre para o Senhor, Senhor, eu vou aonde o Senhor me mandar, não procuro lugares, não fico pedindo para alguém me levar ou me chamar ou me fazer. O Espírito Santo, ele me carrega de fazer isso. E hoje eu estou aqui porque o Espírito Santo me trouxe aqui através da pastora, através da sua produção. Deus abençoe, está lindo o trabalho, louvado seja Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fará e é algo que ele estabeleceu. Não é temporário. É algo permanente. Eu creio. Deus nos chamou nesse tempo para permanecer. Não ser só fogo de palha. Meu Deus. Algo que
coloca aqui e sopra como um vento, não. É algo estável. Seja forte. Sejam corajosas. Vai para cima. Deus tem uma expansão além das suas visões para esse projeto. E para algo que está por vir. Eu estou profetizando aqui. Eu creio. Algo que está por vir. Não deixe que nada atrapalhe. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Pedro, Tiago e João no barquinho. É o suficiente para que Deus possa cumprir esse propósito de expansão, expansão de territórios que ainda ninguém alcançou, vocês irão alcançar através desse trabalho e através de projetos que Deus já tem colocado no coração. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero mandar um abraço para os meus amigos. Não vou falar o nome de ninguém, em nome de Jesus. Para os meus amigos, para os meus alunos, né? Ai, meu Deus, como é bom poder mentorá-los. Nossa, eu quero já vender meu peixe aqui, é claro. Mas, gente, é muito bom fazer o que eu estou fazendo nesse tempo. Ensinar outros ministros, levantar outros ministros. Quero mandar um beijo para minha família que está no Paraná, eu não posso deixar de falar isso, que está em Londrina, minha família aqui de Cuiabá, meus seguidores, o povo, os pastores que têm nos abraçado aqui em Cuiabá. Eu sou muito grata a Cuiabá. Eu Glória amo a esse Deus. lugar. Eu quero honrar esse lugar até Jesus voltar. Por mais que eu seja uma paranaense, mas eu amo este lugar. E eu sou muito ousada, pastora. Eu tive muitas pessoas que já passaram pela minha vida e disseram assim: ah, você tem que ir para lá, você tem que ir para cá, para Deus te honrar. Não. Aqui em Cuiabá. Eita, glória a É Deus. aqui. Isso É o mesmo. lugar da vergonha, o lugar do desprezo. Eu estou aqui hoje sendo honrada. Amém. Deus abençoe, Deus Amém, abençoe. meu Deus, como eu amo a vida dessa mulher. Deus abençoe. Olha, gente, eu sempre falo, eu falo assim, Senhor, o Senhor nos apresenta pessoas com um propósito enorme e eu admiro a Miriam, né, o que ela carrega. Ó, é Deus, é Deus. Que o Senhor Amém. continue te usando, sendo boca de Deus, em nome de Jesus. Quero agradecer você, mulher, que está conosco, que Deus te abençoe. Continua, aleluia, aí curtindo, compartilhando, seguindo o nosso podcast. Quero agradecer a nossa igreja, a Igreja Demag, que sempre está nos apoiando, a produção, né? A Lai que está ali. Deus abençoe. Eu falo que a Lai é um instrumento de Deus na minha vida e uma porta que o Senhor enviou. Amém? Deus abençoe vocês e continue nos assistindo, porque grandes coisas o Senhor fará através desse podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Até o próximo episódio, em nome de Jesus.